Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre pressupostos processuais. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Pressupostos processuais estão relacionados com a validade do ato processual, com a existência do ato processual. Antes de analisar o mérito da demanda, antes de analisar a questão de direito material controvertida, o juiz deve analisar os pressupostos processuais. E se houver algum defeito processual sanável, antes de conduzir o processo, deve determinar o seu conserto, a sua arrumação. Se o vício for insanável, muito provavelmente o juiz deverá extinguir o processo, que é o que estabelece o artigo 485. Eu vou usar a classificação do 485. Basicamente, ele traz a classificação dos pressupostos processuais como sendo de existência ou de constituição. Se faltar esse pressuposto processual, o ato processual não existe como ato processual. Claro que materialmente ele existe, mas não pode ser considerado um ato processual existente. E os pressupostos processuais de validade ou desenvolvimento válido do processo, que são relacionados ao ato processual que existe, mas que pode ou não surtir efeitos no processo, porque ele pode ser válido, absolutamente nulo, que está vinculado ao interesse público, ou relativamente nulo, que está vinculado ao interesse exclusivo das partes e sujeito à preclusão. Temos também os pressupostos processuais extrínsecos ou negativos, que aí estamos trabalhando a relação do seu processo com um outro processo. O magistrado, ele olha para fora dos autos do processo e ele analisa se essa relação do seu processo com outro lhe permite continuar os trabalhos. Bom, nós temos uma tabelinha aqui com a correlação entre pressuposto de existência e validade. O primeiro de todos é a jurisdição. Para existir como ato processual, tem que haver um órgão jurisdicional. Se o órgão não for jurisdicional, não falamos aí de processo. Da mesma maneira, nós temos o seu pressuposto correlato de validade, que é a competência. A doutrina diverge um pouco sobre a competência ser ou não um pressuposto processual de validade. Bom, isso é um assunto à parte. O fato é, dentro de um conceito, competência é a aptidão legal ou constitucional para a prática de atos jurisdicionais válidos. Ora, o melhor exemplo é o artigo 240, que ele trata da citação. A citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, produz efeitos. O que a lei está definindo aqui? Ela está dizendo, ela está nos trazendo a informação de que o juízo, mesmo que a própria lei o trate por incompetente, ele terá competência para realizar a citação válida. Bom, então, competência como o correlato pressuposto processual de validade. Aí nós temos o juiz natural, o juiz regularmente investido de jurisdição através de concurso público ou indicado quando a lei ou a Constituição autorizar, e este juiz, vedado o juízo ou tribunal de exceção, esse juiz, para que suas decisões sejam válidas, ele precisa ser imparcial. Ele não pode ser impedido e nem suspeito. Nós temos também a petição inicial. Ora, princípio da inércia. O juiz não pode instaurar um processo de ofício a não ser que a lei expressamente o autorizar, como acontece com o procedimento especial de restauração de autos. E essa petição inicial deve ser apta. A inépcia, os casos de inépcia da inicial, estão dispostos no artigo 330 do CPC. Um outro pressuposto de existência, mas aí não é de existência do processo, e sim da existência de uma relação processual, uma relação válida entre os sujeitos que integram o processo, é a citação. Ora,
A citação não é um pressuposto absoluto. O artigo 332, ele autoriza o juiz a proferir sentença sem proceder à citação do réu. Mas é claro que essa sentença será contrária ao autor e não contrária ao réu. Porque se for contrária ao réu, ele tem que ser citado e exercer o seu direito à ampla defesa. E essa citação tem que ser válida nos termos do artigo 244 do Código de Processo Civil. Dentro dos pressupostos subjetivos, numa outra classificação, nós temos a capacidade processual, que a parte para estar no processo ela deve ter capacidade civil, ou estar representada ou assistida. Nós temos a capacidade postulatória, basicamente o advogado tem capacidade postulatória e a parte não, só que a parte poderá ter capacidade postulatória dispensando a figura do advogado, a representação por advogado, nas causas do juizado especial cível de valor inferior a 20 salários mínimos, isso está na Lei 9.099, e nós temos a capacidade de ser parte, que autoriza determinadas massas patrimoniais e não pessoas físicas ou jurídicas a serem parte no processo, como acontece com o espólio e a massa falida, ou ainda o condomínio não personificado. Os pressupostos extrínsecos ou negativos são, primeiro, perempção, quando o autor, por 3 vezes, der causa à extinção do processo por abandono por mais de 30 dias, ele perde o direito de ver o mérito resolvido. A causa é perempta. Perempção, litispendência, quando houver mais uma ação em trâmite no judiciário idêntica, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, e coisa julgada, quando o seu pedido já foi julgado em outro processo, um pedido igual já foi julgado em outro processo, que já transitou em julgado, que não cabe mais recurso. Aquele outro processo, aquela decisão, ela se tornou imutável e indiscutível por força da coisa julgada material. E ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado.